Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quarta-feira para mais uma jornada, para mais uma meditação. E você é o meu convidado aí para fazer parte desse povo que ama a palavra de Deus. Então, antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante. E assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Vamos lá para a nossa meditação dessa quarta-feira. E hoje a nossa meditação está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que versículo maravilhoso, né? Paulo aqui, ele falando em tudo dai graças. Quantos aqui é grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito? Eu sempre gosto muito de falar aqui no canal sobre agradecimento, sobre gratidão, né? E nós sempre condicionamos a nossa gratidão à alegria, à felicidade. Mas, na verdade, nós precisamos entender que ser grato a Deus independe de nós estarmos alegres, estarmos felizes ou não, né? A gratidão é algo que precisa brotar de dentro do nosso coração e nós precisamos ser gratos mesmo em dias ruins, mesmo em dias difíceis, na verdade. Por quê? Porque sempre acharemos o que agradecer, mesmo nas piores situações. E por que eu tô falando isso? Porque graça significa ação de agradecer, reconhecimento do bem feito por outra pessoa. Ou seja, quando Paulo está falando aqui, em tudo dai graças, está nos convidando a ter uma ação de agradecimento e reconhecimento por tudo aquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Ou seja, isso já é um motivo maravilhoso para nós agradecermos. Então não precisa e não tem que estar condicionado somente quando nós estamos bem, somente quando nós estamos passando por momentos de alegria, de felicidade, quando tudo está maravilhoso nas nossas vidas, mas sermos gratos sempre, que nunca falte ações de graça nos nossos lábios. Combinado? Então vamos lá. Devemos ser gratos pelo que somos e temos, lembrando que o que sou não deveria depender do que tenho, pois nada paga o meu caráter, o meu amor próprio e a minha dignidade. Então, nada pode pagar o nosso amor, nada pode pagar o nosso caráter, nada pode pagar a nossa dignidade. Então, nós temos que ser gratos a Deus pelo que nós somos e pelo que nós temos. Às vezes nós pensamos assim, mas eu queria mais, eu queria ter um carro melhor, uma casa melhor, né? Nós pensamos e nós sonhamos muitas coisas, e isso não é errado, é maravilhoso. Nós temos que sonhar, nós temos que ter esperança, nós temos que acreditar, nós temos que lutar por todas estas coisas, mas precisamos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que nós temos na nossa mão. O que você tem nas suas mãos? O que Deus já te entregou. Então seja grato por tudo isso que Deus já te entregou. E olha que interessante, quando ele fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, às vezes nós pensamos assim, nossa, é vontade de Deus que eu esteja passando por essa luta, é vontade de Deus que eu esteja passando por esse sofrimento, é vontade de Deus que eu esteja passando por essas circunstâncias. Não, calma, o que o versículo está dizendo é que esta é a vontade de Deus, esta qual? Em tudo dai graças. Então, o próprio versículo explica o versículo. Ele diz que a vontade de Deus é que nós venhamos dar graça em tudo. Em algumas coisas? Não. Em simplesmente tudo que nós passarmos na nossa vida. Por que eu tô falando isso? Porque nessa jornada de hoje, dessa quarta-feira, já terminando aí o mês de janeiro, eu quero compartilhar com vocês algo que está acontecendo comigo, com a minha vida. O ano passado eu tive notícias que não foram boas, né? O meu esposo foi embora de casa e aí esse ano fui diagnosticada com câncer de mama. Então, assim, muitas vezes nós esperamos uma situação boa, né? Para ser grato, para dar graças a Deus. Mas Deus, hoje de manhã mesmo, meditando e na minha meditação e no meu devocional, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, que em tudo eu preciso dar graça. Por quê? Porque a nossa gratidão não pode estar condicionada à nossa circunstância. A nossa gratidão não pode estar condicionada a momentos de euforia, de alegria. Precisamos entender que Deus nunca perde o controle da situação. E por mais que seja difícil, né? É muito fácil, às vezes, nós darmos graça quando tá tudo bem na nossa família, né? Quando a família está toda reunida, quando nós temos um trabalho bom, saímos todo dia para trabalhar, quando estamos gozando de uma saúde plena, não é verdade? Na
na verdade, muitas vezes nós até esquecemos de agradecer, porque tá tudo tão bem, né? Mas não, precisamos ser gratos sempre, em todo tempo, em todo momento. Agora, quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem a circunstância difícil, muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítima e falamos, ai meu Deus, e agora? Ai, só comigo? Não, de maneira alguma. Em tudo dai graças. Se a própria Bíblia nos convida a dar graças em tudo, é porque é simplesmente tudo. Então, nessa jornada, eu quero te convidar a você dar graça em tudo. É claro que nós ficamos abalados com muitas coisas, né? Porque nós somos, como diz um certo pastor, né? Não é pecado ser humano, pecado é ser como Deus, não é verdade? Porque Deus é perfeito e nós não somos perfeitos. Mas não é pecado você ser humano, você sentir tristeza, você ficar abalado por algumas circunstâncias, por algumas notícias. Não é pecado. Mas nós não podemos permitir que todas essas coisas venham abalar a nossa vida, porque nós temos um Deus, nós temos em quem confiar, nós temos em quem acreditar, nós temos uma esperança, não é? E Jesus, ele falou algo que é maravilhoso: aquele que crê em mim jamais morrerá. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, nós sempre vamos ter vida eterna com Cristo, que fique bem declarado isso, com Cristo, né? Vida é só com Cristo. Então, nós precisamos dar graça em tudo. Para terminar, eu quero compartilhar com vocês aqui algo que eu achei no meu devocional, que diz assim, ó: viver constantemente agradecido transforma completamente o dia, mesmo não tendo tudo o que desejo, e também pelo que não tenho, e por não precisar ter. Tem um pastor que ele diz assim: se você não tem, é porque você não precisa. Então, nós precisamos entender que toda a nossa vida está no controle e nas mãos de Deus. Se nós temos, é porque é aquilo que nós precisamos. E se nós não temos, é porque não precisamos daquilo. Então, que Deus nesse dia possa falar ao seu coração. Então, nessa jornada de hoje, nesse último dia de janeiro, né? Vamos estar aí começando já a entrar em fevereiro. Você possa em tudo dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Sempre lembrando que Deus jamais perdeu o controle das nossas vidas e que a vontade de Deus é que em tudo nós venhamos a dar graças. Então, eu te convido nessa quarta-feira, nessa jornada de lições, a você, como diz aqui no nosso canal, acreditar nos processos. Este é um processo que eu tenho que passar e quero passar dando graças ao Senhor. E você também, eu te convido a passar. Eu não sei qual é a situação, qual é o momento que você está passando. Eu acredito que muitos estão passando por momentos como meus de dificuldade, de luta, né? Momentos difíceis, mas eu te convido a passar dando graças a Deus, porque o nosso Deus sempre será fiel. Amém? Deus te abençoe. Fica por aqui a nossa jornada dessa quarta-feira e eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, para mais uma jornada de lições. Até lá!